Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Eu me chamo Nayara, sou professora de língua portuguesa e hoje nós iremos trabalhar narração e descrição em textos do gênero crônica. Vamos entender um pouquinho. Na aula anterior, estudamos sobre análise de músicas e produções artísticas. Na aula de hoje, iremos trabalhar sobre narração e descrição em textos do gênero crônica. Vamos relembrar o que é a crônica. A crônica é um gênero textual muito presente em jornais, revistas, portais de internet e blogs. Esse tipo de texto se destaca por abordar aspectos do cotidiano, ou seja, questões comuns do nosso dia a dia. Quais as características da crônica? A crônica se situa entre o jornal e o jornalismo e a literatura. Além da narração de situações banais, ela é caracterizada por textos curtos e de fácil compreensão, linguagem simples e descontraída, poucos ou nenhum personagem nas histórias, análise crítica sobre contextos e circunstâncias, humor crítico, irônico e sarcástico, linha cronológica estabelecida. Quais são os tipos de crônica? A crônica é um gênero textual que pode ser dividida em diferentes tipos. Conheça as características de cada um deles. Crônica descritiva, que aí a gente entra na tipologia, na descrição. A crônica descritiva é tipificada pela descrição dos elementos na narrativa, ou seja, é um texto que expõe os detalhes de objetos, lugares, personagens e demais partes. Então, a crônica descritiva, ela vai ser ainda mais rica de detalhes que a crônica narrativa. A descrição dentro de um texto, ela nos possibilita imaginar todo o cenário, nos coloca literalmente dentro da história. Quanto mais detalhes são descritos do cenário, dos personagens, mais você consegue visualizar de forma melhor, você consegue ter uma visualização do personagem, do cenário, dentre outras coisas. Vamos continuar. Veja um trecho de uma crônica descritiva. Pôs a mão no tronco de uma árvore pequena, sacudiu um pouco e recebeu nos cabelos e na cara as gotas de água como se fosse uma bênção. Ali perto mesmo, na cidade murmurava, estalava com seus ruídos vespertinos. Ranger de bondes, buzinar impaciente de carros, vozes indistintas, mas ele via apenas algumas árvores, um canto de mato, uma pedra escura. Ali perto, dentro de uma casa fechada, um telefone batia. Silenciava, batia outra vez, interminável, paciente, melancólico. Alguém, com certeza, já sem esperança, insistia em querer falar com alguém. É um trecho do texto Mato, de Rubem Braga. Então, observem que nesse trecho ele traz detalhes, ele é um pouco mais detalhista, ele descreve a cena, que aí, se vocês observarem, nesse trecho a gente tem aí um narrador observador. Nós temos um trecho escrito em terceira pessoa, em que ele está descrevendo a cena que ele está vendo. Vamos lá continuar. Veja que nesse trecho, que é o mesmo trecho que a gente leu, da crônica descritiva, o autor descreve com detalhes uma cena que estava presenciando. Observe a riqueza de detalhes na descrição, o que faz com que o leitor consiga visualizar toda a cena. Então, ao trazer essa riqueza de detalhes, ele proporciona que você visualize a cena de alguém pondo as mãos no tronco de uma árvore, quando ele fala das buzinas, quando ele fala do telefone tocando, então a gente consegue ter essa visualização. A crônica narrativa. Esse tipo de crônica é marcada pela narração em primeira ou terceira pessoa do singular.
Ela costuma conter humor, ação e crítica. Vejamos aí um trecho da crônica. Morreu lá um tal de 56 Nicolino, numa indigência que eu vou te contar. Segundo o telegrama vindo de Ubá, alguns amigos de 58 Nicolino compraram um caixão e algumas garrafas de canjibrina, levando tudo para o velório. Passaram a noite velando o morto e entornando a cachaça. De manhã, na hora do enterro, fecharam o caixão e foram para o cemitério, num cortejo meio zigue-zagueando e num compasso mais de rancho que de fereto. Mas bem ou mal lá chegaram. Lá abri rata a cova e lá enterraram o caixão. Trecho da crônica Choro, Veia e Cachaça, do escritor Estânio Ponta Preta. Então, observem que neste caso aí, a gente tem uma crônica narrativa que está em terceira pessoa, ou seja, eu tenho aí um narrador observador, ele está contando um fato que ele presenciou, um fato que ele conhece, tá? Então, aí, eu tenho detalhes, mas eu tenho mais uma narrativa, mas aí contém um certo humor na crônica que ele está trazendo, diferente da que lemos anteriormente. Nesse trecho, temos uma narração em terceira pessoa, em que o narrador conta uma história sobre o velório de um conhecido, tá? Então, a gente tem aí essa diferença. A crônica descritiva ela vai ser mais rica de detalhes e a narrativa ela tende a ter essa questão da narração entre primeira e terceira pessoa e a presença de ou humor, ou uma ação, ou uma crítica. Temos ainda as crônicas que podem ser narrativas descritivas. Narrativa descritiva apresenta características narrativas e descritivas de maneira intercalada no decorrer do texto, com acontecimentos retratados em uma sequência temporal. Vejamos o exemplo. Ora, uma noite correu a notícia de que o bazar se incendiara. E foi uma espécie de festa fantástica. O fogo ia muito alto, o céu ficava todo rubro, voavam chipas e labaredas pelo bairro todo. As crianças queriam ver o incêndio de perto. Não se contentavam com as portas e janelas, fugiam para a rua, onde brilhavam bombeiros entre jorros d'água. A eles não interessava nada, peças de pano, cetins, cretones, cobertores que os adultos lamentavam. Sofriam pelos cavalinhos e bonecas, os trens e os palhaços, fechados, sufocados em suas grandes caixas. Então, aqui a gente tem o trecho de uma crônica, Brinquedos, da escritora Cecília Meirelles. Observem que no texto eu tenho essa intercalada entre a narrativa e a descrição. Eu tenho aí um narrador em terceira pessoa, que é alguém que presenciou, alguém que viu o que aconteceu, e a descrição, quando ele começa, né? O fogo ia muito alto, o céu ficava todo rubro. Então, aí ele está trazendo a descrição, tanto que você consegue visualizar, você consegue ver a cena desse fogo. Voavam chipas e labaredos pelo bairro todo. As crianças queriam ver o incêndio de perto, não contentavam com portas e janelas. Então, ele traz na descrição essa riqueza de detalhes. E aí, quando lá para o final ela começa, a eles não interessava nada, peças de pano, cetins, cretones, cobertores, que os adultos lamentavam, sofriam pelos cavalinhos e bonecas, os trens e os palhaços fechados, sufocados
em suas grandes caixas. Então, a todo momento está vindo, a autora ela vem com essa riqueza de detalhes ao ponto da gente visualizar toda essa cena, né? Visualizar o bazar pegando fogo, aquele fogo, as crianças correndo, o lamento das crianças pelos brinquedos. Então, e a gente tem aí essa intercalação entre a narração e a descrição. Eu tenho uma narrativa em terceira pessoa, mas que também vai trazendo uma riqueza de detalhes numa sequência temporal, né? Lá do início, que vai falando como os fatos aconteceram. Se vocês tiverem oportunidade depois de pegar essa crônica toda e ler, recomendo. Mas é isso que eu quero que vocês observem, que ela vem trazendo, ela vem intercalando entre narrar e descrever. E a importância da descrição é justamente levar vocês a imaginarem a cena, a entrar ali, a visualizar, como se vocês estivessem literalmente assistindo. Então, até na futura produção de crônica de vocês, é interessante que vocês tenham essa pegada também dos detalhes, para que quem for ler consiga ter essa visualização, consiga ver todo o cenário da descrição da crônica de vocês, de tudo. Então, esses são os tipos que a gente tem, a crônica narrativa, a crônica descritiva e a crônica que ela pode ser narrativa e descritiva. Essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais informações e mais aulas. Beijos da Barbie!